no Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A Assembleia Legislativa retoma nesta terça-feira as sessões plenárias e na pauta de votação está o projeto de lei do governo do estado que cria o programa Ceará Sem Fome. Com um investimento de 230 milhões de reais, o programa tem por base a unificação e ampliação de medidas que já estão sendo adotadas no Ceará, como a distribuição do Vale Gás e também de cestas básicas. O projeto recebeu parecer favorável da mesa diretora da Assembleia Legislativa e não irá encontrar resistência entre os deputados estaduais. A medida é considerada importante porque tem uma grande repercussão social. Mas existem outros projetos também oriundos do governo do estado que geram polêmica e que encontram forte resistência entre os próprios parlamentares aliados ao Palácio da Abolição e especialmente da oposição. O principal projeto que gera essa polêmica trata do aumento da alíquota do ICMS de 18% para 20%. E a bancada do União Brasil, integrada por 4 parlamentares, decidiu nessa segunda-feira, em reunião com membros da cúpula estadual do partido, se opor, decidir que não irá apoiar o projeto que muda a alíquota do ICMS, ou seja, que reajusta a alíquota de 18% para 20%. Essa decisão do União Brasil provoca ainda mais polêmica em meio a outra cobrança dos próprios parlamentares do União Brasil. Eles defendem que antes da votação em plenário, os projetos passem pelas comissões técnicas da Assembleia Legislativa, que sequer estão formadas. Jornalista Beto Almeida, em primeiro lugar, a votação desse projeto de lei que trata sobre as ações de combate à fome, que deve ganhar apoio por unanimidade dos 46 deputados estaduais. Do outro lado, a polêmica, o conflito e as críticas aos projetos que tratam sobre empréstimo de 900 milhões de reais, reforma administrativa e principalmente aumento do ICMS, ou seja, elevação da alíquota do ICMS de 18% para 20%. Como será esta manhã, que é chuvosa na Grande Fortaleza, no plenário da Assembleia Legislativa? Bom dia! Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia aos ouvintes. Será o primeiro grande embate, Luzenor, da bancada de oposição com a bancada situacionista, ou seja, com a maioria parlamentar que tem hoje na Assembleia Legislativa e que, portanto, apoia o governo Elmano Freitas. Por que isso? Porque inicialmente o acordado, pelo menos o que estava previsto, era, na semana passada, isso ficou inclusive acertado. Primeiro, seriam colocados em votação nesta terça-feira aqueles projetos considerados menos polêmicos, pelo menos 3 deles, que é esse programa Ceará Sem Fome, proposto pelo governador de combate à fome aqui no estado, e também o outro, Luzenor, que autoriza o governador, o Elmano, e também a vice dele, a Jade Romero, a se ausentarem do país por mais de 15 dias durante o ano de 2023, ou seja, uma autorização prévia que a Assembleia Legislativa dá para o governador e a sua vice se ausentarem sem que isso ele precise ficar toda a vida que for fazer uma viagem a mais de 15 dias, mandar esse pedido de autorização na Assembleia. E o outro, menos polêmico considerado, é aquela proposta da própria mesa, aliás, da criação de vagas, né, do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, proposta pelo Poder Judiciário. Bom, isso era o acertado. Só que hoje a mesa diretora, antes do início dos trabalhos na sessão, vai se reunir. Como a mesa diretora é ela quem cabe, o regimento interno diz que enquanto não tiver as comissões técnicas formalizadas, é a mesa diretora quem tem o poder de decisão de avaliar as matérias, de ver a constitucionalidade e se elas estão aptas a irem para a votação em plenário, então há a tendência de que a própria mesa diretora coloque em votação todos os demais projetos. Mas você não acha... Isso inclui exatamente, Luzenor, esses projetos que você citou, que são os mais polêmicos, que envolve, por exemplo, a votação do aumento na alíquota de ICMS no estado do Ceará, o pedido de empréstimo, e exatamente isso que tem resistência da oposição.
Está me surpreendendo essa pauta da mesa diretora dentro do que você acaba de expor, jornalista Beto Almeida, porque o presidente da Assembleia, deputado reeleito, Evandro Leitão, reeleito para mais um mandato à frente da mesa diretora, sempre pregou a transparência e o debate sobre os projetos que passam pelo plenário, naturalmente pelas comissões técnicas e pela Assembleia Legislativa. E um desses projetos que merecem amplo debate é justamente esse que dispõe sobre o aumento da alíquota do ICMS, que recebeu uma dura reação das entidades do comércio, de diferentes setores produtivos do estado do Ceará. Essa polêmica que não é apenas aqui no Ceará, outras assembleias legislativas também passam pelo mesmo debate com a proposta de governos estaduais de elevar a alíquota do ICMS na tentativa, de acordo com os governos estaduais, de recuperar o caixa dos estados. Então, diante dessa situação, Beto Almeida, acaba ficando um vazio aí de debate, da falta de debate, porque a Assembleia Legislativa não vai realizar, pelo entendimento que você nos passa, debates sobre esses projetos nas comissões técnicas. Hoje nós estamos no dia 14 de fevereiro, exatos 14 dias após a posse dos deputados estaduais e até o momento as comissões técnicas, que são os grupos de trabalho que analisam em diferentes áreas os projetos de lei e as mensagens que chegam à Assembleia Legislativa. Simplesmente essas comissões técnicas não estão constituídas, daí o espaço aberto para a mesa diretora dar parecer a esses projetos que precisam ser votados. Fica um vazio, Beto Almeida, logo no começo de uma legislatura, onde os deputados estaduais chegam com vontade de falar, de debater, e é importante para o próprio Poder Legislativo que nós tenhamos essa discussão com um nível respeitoso, mas, acima de tudo, com os conflitos de ideias. E tem sempre aquela leitura que é feita, Luzenor, pelo presidente da casa, de que as comissões técnicas que analisam não só a constitucionalidade, como a viabilidade das matérias que passam a tramitar na Assembleia Legislativa, de que são as comissões técnicas, os órgãos temáticos que precisam ser valorizados, que precisam, inclusive, ter o seu trabalho, inclusive, bem desempenhado. Então, dessa forma, literalmente passa por cima de um vácuo, vamos dizer assim, que existe, já que as comissões não foram sequer formalizadas. Está lá no regimento interno, existe essa previsão. Só que, na realidade, é o seguinte: dá para passar alguns projetos por enquanto e deixar esses mais polêmicos, como você disse, para permitir a amplitude desses debates, a abertura desses debates? Dá sim. Agora, a mesa diretora tem pressa porque o governo quer também, Luzenor, passar logo a régua sobre isso. O que acontece? Hoje, inclusive já na semana passada, teve pedido de vistas. Pedido de vista do deputado Oscar Rodrigo do União Brasil, do João Jaime do Progressistas e até da Juliana Lucena, que é do PT, da base do governador. Então, só que com isso, o União Brasil, que esteve reunido ontem com a sua bancada de 4 parlamentares e também com o deputado federal Danilo Forte, que é do União Brasil, porque o Danilo, a gente diz já, eles decidiram o seguinte, Luzenor, que está lá também no regimento interno a possibilidade de solicitar o adiamento dessa votação por mais 5 sessões, que seria um tempo minimamente suficiente para se colocar os projetos em discussão dentro da casa. Bom, essa é uma tentativa do União Brasil, de devolvendo hoje, né, por conta do pedido de vistas, eles solicitarem o adiamento por mais 5 sessões. Vão conseguir isso? É uma grande incógnita, porque a mesa diretora vai se reunir, antes da sessão, aliás, antes da votação, e já a tendência é que ela decida pela inclusão de todas as matérias na pauta de votação hoje. É o Domingos Távora, radialista, nosso colaborador diário aqui no Jornal Alerta Geral, diz o seguinte, Beto Almeida: as comissões técnicas são formadas sempre no mês de março, né? Período de instalação. Ele tem razão. Daí porque o União Brasil está pedindo exatamente, dizendo que essa votação ocorra exatamente pós-carnaval. Ou seja, após esses projetos passarem pelas comissões técnicas. Mas vamos acompanhar, daqui a pouco começam os trabalhos no plenário da Assembleia Legislativa. Antes de tudo, da votação do debate no plenário, vamos ter a reunião da mesa diretora. Exatamente, tem reunião da mesa diretora, onde será decidido e avaliado sobre todos os projetos que foram encaminhados dentro do pacote, né, proposto pelo governador Eumano, e aí sim
haverá essa decisão, se manda tudo ou não, ou se manda só o menos polêmicos, como já havia sido acordado, deixando os outros para depois, Luzenor. É bom que se diga que o deputado Danilo Forte, ontem participando dessa reunião do União Brasil, ele diz o seguinte, ó, o que não está sendo colocado é o risco que existe de aumentar essas alíquotas num efeito reverso, isso piorar ainda mais o quadro inflacionário, aqui principalmente no estado do Ceará, e trazer um problema. O governo arrecada, mas a elevação da inflação aumenta e o empobrecimento da população se torna ainda mais visível num processo contraditório, onde se tenta arrecadar mais para poder fazer mais pelos mais necessitados, e são os mais necessitados que vão acabar, no fundo, pagando essa conta. Bom que se diga, que a gente diz aqui, que o Ceará não é o único estado que está em busca de reverter perdas que os estados afirmam ter tido com essa questão da fixação da alíquota em 18%. Por que eu disse que o Danilo Forte participou dessa reunião? Não apenas porque ele é o do União Brasil, mas ele é o autor desse projeto no ano passado que fixou as alíquotas do ICMS em 18%.